Boa noite, pessoal. Hoje nós daremos início à nossa quarta live da série. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e eu acredito que a maioria das pessoas tem até algumas perguntas já rolando, né? Tem pessoas que estão muito interessadas em conhecer um pouco mais sobre o que a minha convidada tem para falar. Hoje eu vou receber uma nutricionista. Então, se você entrou para acompanhar essa live, eu sugiro que você já pegue o seu caderninho, sua caneta, porque hoje a gente vai pegar algumas dicas também preciosas, algumas dicas que são importantes até para o nosso dia a dia. Porque o que acontece? Nesse momento que nós estamos em casa, eu não sei vocês, né? Mas deu uma bagunçada, assim. Deu uma bagunçada em questão de horários, deu uma bagunçada em questões de alimentação mesmo, deu uma desregrada, né? Então, é importante a gente ter algumas dicas. Então, pegue o seu papelzinho, a sua caneta para anotar as dicas. Deixa eu ver se a minha convidada chegou aqui, para ela já vir conversar com a gente. Vamos ver se ela entra aqui. Ah, ela chegou! Oi, Boa já estou aqui. noite! Boa noite. Que bom! Tá me vendo e ouvindo bem? Tô. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Tá perfeita, perfeita. Tá saindo Ai, que bom. uns negocinhos. Ah, é que eu tô botando um filtro, filha, que o negócio tá feio aqui. Você nem precisa de filtro, vai! Então vamos Bom, lá, vamos começar? bora! Tem tanta Já, dica, tem tanta coisa para falar que acho que o tempo vai não, apertar. Vamos lá. vamos controlando o tempo aí, mas eu já avisei o pessoal para pegar o caderninho e a caneta para anotar as Beleza. dicas. Vou Então, começar já isso. perguntando pedindo para você se apresentar para o pessoal que está aí. Então, bom, para quem não me conhece ainda aí nessa live, eu sou a Helena Beloli, sou nutricionista. Nutricionista clínica, né? Eu tenho um foco mais para o lado funcional. Eu atendo adultos e crianças, mas acaba que as crianças se tornaram um público maior, embora a minha primeira especialização não tenha sido essa, tenha sido em oncologia. Mas assim, eu me descobri nesse meio aí com as crianças e consigo atendê-las talvez por ter facilidade, né? Mas atendo adultos, idosos, e acho que é isso. Bacana, bacana. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho da alimentação versus alimentos bons para imunidade também. Porque hoje o que se fala mais é imunidade. Além de fique em casa e lave a mão, aumente a sua É, imunidade. Então fala um sim, pouquinho sobre essa relação da alimentação com a imunidade. então, a alimentação ela está diretamente ligada à imunidade. Existem alguns pontos pelos quais a gente precisa focar e a alimentação é um deles, tá? O que eu vejo é que hoje prejudica mais a imunidade, o excesso de industrializados. Isso é o ponto principal, é o que eu sempre bato com os meus pacientes, com os meus amigos, com os meus familiares. Então, eu sempre falo, descasque mais e desembale menos. E nessa época, eu acho que isso tem que prevalecer. Porque o que, que a gente está vendo acontecer? A gente está vendo um aumento de consumo de bolachas recheadas, de doce, de salgadinhos, pela praticidade e pela sedução da propaganda mesmo, ou pela sedução alimentar. Eu costumo comentar sempre e perguntar para as pessoas por que você come? E as respostas são das mais variadas possíveis.
Porém, a gente vê muito, eu como para sobreviver, ou eu como para alimentar uma máquina, ou eu como porque eu preciso. Não, a resposta não é essa. Na verdade, a gente come por prazer. E o que eu mais prezo é que a gente busque o prazer numa alimentação mais natural, mais frutas, mais legumes. Ah, Helena, quer dizer que eu não posso comer nunca mais um chocolate? Não é isso. Óbvio, a gente tem que comer, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. E se você parar para analisar você aí em casa, esses 40 dias em casa desregularam um pouco a nossa vida e a gente acabou ficando um pouco fora desse equilíbrio, até quem já tinha uma rotina equilibrada. Então, assim, existem alguns alimentos muito simples que você vai me dizer, nossa, mas eu como isso dá imunidade. E a gente nem imagina que está relacionado à imunidade. Então, eu vou te dizer por exemplo, o alho. O alho é um alimento que a gente acaba usando no tempero e que auxilia muito na imunidade, por ele ser anti-inflamatório, ele é uma fonte de selênio, ele é uma fonte de zinco, então ele ajuda muito nesse processo do sistema autoimune. Helena, mas eu não gosto de alho. Calma, tem mais alimentos aí. Cebola também é um alimento que a gente usa num tempero ou numa salada. Deu uma, É chamada, deu uma travada? deu uma travadinha. Agora Voltou voltou. já? Tá. A Você começou a falar cebola, da cebola. isso, a cebola ela tem uma substância chamada quercetina. Essa substância, ela potencializa o sistema imunológico. Então, é como se ela fosse um fortalecedor do nosso sistema imunológico. Então, esse é um alimento que a gente pode prezar de consumir um pouquinho mais. E aí, tem o iogurte natural, por exemplo, que é uma coisa simples, que as crianças podem comer. Helena, mas meu filho só gosta de danoninho. Mas você pode pegar esse iogurte natural e bater com uma fruta, que vai dar um sabor semelhante. Óbvio que não vai dar igual, porque os petit suisse, que é esses danoninho pequenininho, eles têm mais açúcar. Mas o iogurte natural, ele tem lactobacilos. E o que esses lactobacilos fazem? Eles priorizam e eles fortalecem a nossa flora intestinal. E o que essa flora intestinal tem a ver com isso? A flora intestinal reguladinha, ela auxilia e fortalece o nosso sistema imunológico. Então, não sei se, por exemplo, às vezes você está internada e o médico fica sempre perguntando, tá, mas você já foi ao banheiro? Para poder te liberar para ir para casa. Porque é sinal que seu sistema imunológico voltou a funcionar bem. Então, isso faz com que eles fiquem mais tranquilos que você vai seguir bem em casa. Além disso, ela tem cálcio, o iogurte tem vários outros. E paramos de novo. Travou você Opa, para mim, mas agora voltou. tá. Outro alimento importante são os vegetais verdes puros, que para algumas crianças é um terror, né? O verde. Mas assim, existem várias maneiras de você introduzir isso. E aí a gente pode até conversar mais sobre isso, sobre dicas em relação a isso depois. Mas os vegetais verdes escuros, eles são fontes de ácido fólico. Eles também têm vitamina A e a vitamina B6. Essas substâncias, esses nutrientes, eles fazem parte da maturação das células do sistema autoimune. Então, quando a gente tem esse consumo regular, né, não é em excesso, mas é regular. Você faz uma salada, ou você cozinha uma couve no feijão, algo assim, esses nutrientes vão fazer parte da maturação da nossa célula, e isso é super importante. Então, assim, a gente tem visto muito nas orientações, e eu tenho orientado pacientes já diagnosticados com a Covid-19, e eu bato sempre nessa tecla. Por favor, consumam os vegetais verdes escuros, tá? E aí,
independente de qual for. Pode ser couve, brócolis, ah, é que esses são os campeões de audiência na minha casa, então só vem esses na minha cabeça. Mas tem a rúcula, tem mostarda, tem vários aí que você Espinafre. pode. Espinafre, exatamente. Então, eles são. E, além deles, tem o gengibre, que também é bastante anti-inflamatório. E ele também tem uma função de ação bactericida, então ele acaba te protegendo de outras inflamações oportunistas. E ele Eu também quero tem. fazer uma pergunta a respeito do gengibre. Tá, pode falar. Quando você ferve ele perde alguma propriedade ou não? Porque assim, Não. eu costumo consumir o gengibre no suco, Uhum. coloco ele pedacinho no suco e também costumo consumir ele no chá. Então, eu também gosto muito do chá. O que ele vai perder no chá é a vitamina C um pouco, porque você vai aquecer. E a vitamina C, ela é termossensível. Mas tem as outras vitaminas que vão te ajudar. E como você consome ele no suco, então tá tudo certo. Tá? A ação Ok. bactericida dele vai continuar no chá sem nenhum problema, tá? Fora isso, a gente pode falar até das vitaminas, se você quiser saber em relação à imunidade. Mas, assim, nesse momento que a gente tem ouvido muito falar sobre a vitamina D, né? Acho que você já deve ter escutado falar, e quem está em casa, que a deficiência de vitamina D deixa a gente propensa à infecção e tal. Mas o que acontece? Na verdade, a vitamina D, ela trabalha em relação ao sistema autoimune. Então, a gente precisa dela de qualquer forma. A maioria das pessoas tem vitamina D deficiente porque a gente não pega mais tanto sol quanto antes. Tem vitamina D em alguns alimentos? Tem, mas ela precisa de outros alimentos para que ela tenha essa boa absorção. Então, por exemplo, não adianta eu consumir vitamina D se eu não tiver zinco ou se eu não tiver cálcio. Precisa de um e de outro, entendeu? Então, assim, fonte de onde que eu vou achar a vitamina D? No ovo, nos peixes. Óbvio que a melhor é no sol, mas nesse momento a gente está ficando em casa. Quem tem a possibilidade de um quintal, então vai um pouquinho, pega um sol, 15, 20 minutinhos já é o suficiente, já ajuda bastante, tá? Aí você me pergunta, Helena, então onde que tem o zinco? O zinco tem nas sementes, nas castanhas, nos cereais integrais, eles tem no alho que a gente falou lá no começo, lembra? Então, não é tão difícil você consumir alimentos que te ajudem em relação a isso. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o gengibre faz subir a pressão. Então, comprovado, não tem muita coisa em relação, mas ele aumenta sim um pouquinho. Por quê? O que que acontece? Quando você que consome gengibre, você sente que ele dá uma geladinha quando ele vai descendo, né? Então, o que que isso faz? Isso faz com que o nosso corpo reaja de uma maneira ao aumentar a temperatura dele novamente. E é nesse processo que pode ocorrer o aumento de pressão arterial, tá? Então, assim, quem já tem hipertensão é bom consumir com parcimônia, com equilíbrio, não comer todo dia, comer bem pouquinho, reduzir o consumo, isso já ajuda bastante. E aquelas pessoas que têm super dificuldade em comer tudo que é verde, verde escuro, verde claro, semente. Como é que a gente faz com essas pessoas? Então, a gente tem que fazer um processo aí para ajudar. Assim, eu não sou muito a favor da gente esconder o alimento, né? Eu acho que, principalmente para criança, eu acho que ela precisa saber o que está comendo. Mas, assim, existem maneiras aí, até para os adultos. Cozinhar a couve no feijão é uma delas. Bater num suco, por exemplo. Um suco de abacaxi, o poder cítrico dele faz com que você não sinta, exceto pela cor, obviamente, que você não sinta tanto a presença de uma couve, por exemplo. Então, são algumas estratégias que a gente pode usar. Em relação às crianças, eu oriento sempre das mães colocarem as crianças para participar. Então,
Quando a gente fala de criança, eu falo sempre que a gente não pode ter dois peixes. Preguiça é uma delas, porque se a gente não tiver, se a gente tiver preguiça, não vai para frente. E o outro é paciência, porque é um trabalho de paciência. Então, assim, bota a criança para te ajudar a lavar o alface, a couve, a rúcula, para ela pegar, para ela se interessar por esse toque do alimento. Isso faz diferença. Então, assim, se você colocar no prato do seu filho, o que ele pode te dizer? Que ele não quer. Mas se ele participar do processo de preparação e ele tiver esse poder de escolha, é muito mais provável que ele aceite experimentar, porque você deu essa possibilidade para ele, do que você obrigar a comer. Então, eu costumo dizer que as crianças, eles acabam não tendo essa autonomia de escolher o que vai comer. A primeira coisa que eu falo é que a criança, a partir do momento que ela tem esse movimento, ela pode fazer seu prato. Por quê? Porque ele fazendo seu próprio prato, ele está escolhendo o que ele vai comer. E a partir do momento que ele pôs no prato, ele vai experimentar. É muito mais fácil com que isso aconteça. E aí tem aqueles que dizem assim, mas meu filho não come, então nem vou fazer. Então aí fica mais difícil ainda. Porque se ele não come, mas ele está vendo o que tem ali, em algum momento ele vai experimentar. Se E é você quando não eu falo. oferece, né, fica difícil ele saber. Exatamente. Quando eu falo da lancheira, que eu falo, gente, põe uma fruta, mas meu filho não come, mas tem que estar lá. Ele tem que ver a fruta. Por quê? Porque em algum momento ele vai experimentar. Ao passo de que se ele não vê, ele não vai experimentar nunca. Por quê? Não foi oferecido para ele. E isso serve um pouco para a gente adulto também. Se você não se propõe a participar da escolha, a olhar, a tocar no alimento, você não vai nunca comer. Então, assim, Helena, mas eu vou gastar um dinheiro e eu vou jogar fora porque eu não vou comer. Então, mas você tem que se propor a comer. Eu costumo dizer assim: remédio é gostoso? Qual que é o remédio que é gostoso? Nenhum. Eu não conheço nenhum. Se você conhece algum, me fala aí. Mas Também para não. mim, todos têm um sabor horrível. E a gente não toma quando o médico manda tomar? Toma quando é necessário, né? Mas eu A acho que gente vai muito espera de o acordo com o necessário, que né? você falou, da familiaridade. Porque se você não Sim, tem essa familiaridade e tem também um pouquinho de preguiça de olhar para o alimento, porque quando você se dispõe a fazer, você faz coisas diferentes. Eu sim. já cheguei a fazer uma época gelatina para o meu filho com suco de beterraba, porque era uma forma de introduzir um nutriente sem ele ver naquele momento, né? Então, assim, tem que se dispor também, tem que querer, tem que usar a criatividade para você comer. Aqui, assim, eu falo que o Davi foi meio que minha cobaia, porque eu fazia todas as coisas que eu queria descobrir se a criança aceitava, era com ele que eu fazia. Então, assim, ele já sentou na pia para lavar alface com a gente, sabe? E eu sempre deixei ele livre para escolher o que comer. Então, assim, é muito difícil você ver ele te dizer, eu não gosto disso. Só se ele realmente já experimentou. E eu sempre busco as coisas mais diferentes, assim. Uma vez eu comprei uma couve-flor roxa que eu achei na feira. E para ele foi assim sensacional, porque para ele era um brócolis com suco de uva. Não sei de onde tirou, mas enfim, foi uma Mas maneira teve uma aceitação, né? que teve uma aceitação. Então, assim, é muito bacana quando você se propõe a isso. Então, quando a gente fala do não pode ter preguiça, não pode mesmo. É bem uma coisa de mãe. E agora, nesse período que as crianças estão em casa, que você não tem um horário para se atrasar para ir para a escola ou para voltar para o trabalho, aproveita isso, sabe? Aproveita. Esses dias uma amiga me falou assim, Helena, agora tem pai que está conhecendo o filho de verdade. Então, assim, aproveita esse momento, vive isso, é muito bacana, sabe?
procura uma receita de salada de fruta, de repente, que é mais simples. Bota ele para descascar a banana. Todas as idades podem participar, sabe? Essa história de que, mas meu filho é muito pequeno, não pode ainda. Pode sim, todo mundo pode participar. E essa é a melhor forma da gente estimular as crianças a desembalarem menos. Porque a gente está criando os adultos do amanhã. Então, se a gente estimular as embalagens, os industrializados, é o que eles vão entender daqui para frente. Então, assim, é bacana a gente estimular isso. Entrando já nesse tópico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as compensações, né? Aquela coisa de, por hoje pode. Ah, não, mas eu mereço. Hoje eu vou comer esse doce porque o dia foi pesado e eu mereço. Não, eu vou fazer um bolo de chocolate porque agora é a minha vez. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a compensação com a comida. Então, isso é muito comum e isso aumentou muito nesse período. Por quê? O que está acontecendo com a gente? A gente está sendo bombardeado de informação e a gente, na maioria das vezes, nem consegue filtrar toda essa informação, e isso vai gerando na gente uma tensão, uma ansiedade, uma preocupação que por si só já está aí, né? Então, o que o nosso organismo pede? Nosso organismo vai pedindo uma compensação. Isso está acontecendo organicamente. Então, chega lá para o finalzinho da tarde, o que acontece? O meu cortisol, que é o hormônio do estresse, já está lá em cima e está me pedindo uma compensação. Só que eu deixei de fazer algumas coisas ao longo do dia. E aí essa compensação vem em forma de bolo de chocolate, vem em forma de um sanduíche, vem em forma de pão, vem em forma de algo gostoso que me traga algum prazer. Lembra lá quando eu falei no começo que a gente come por prazer? Então, essa é uma regra muito clara, a gente come por prazer. E aí, nesse período, isso está ficando cada vez mais claro. Não só pelo que a gente está comendo, mas pelo peso que a gente está ganhando, né? Então, você se olha e fala, o que aconteceu? Tal roupa não me serviu mais, porque a gente está comendo sem perceber. O que eu tenho sugerido para quem me pergunta, para quem me manda direct, eu tenho recebido bastante falando sobre isso, é a gente, primeira coisa, regularizar nossa rotina. Então, eu preciso ter um horário definido para tomar um café da manhã, para comer, para um almoço, para um lanche. Eu preciso ter um horário definido, senão eu passo a tarde inteira comendo. E isso está acontecendo com as crianças, assim. Eu tenho recebido direct, Helena, meu filho come de meia hora, de 20 em 20 minutos. O que está acontecendo? As crianças também estão buscando uma compensação, só que elas não entendem como a gente para dizer, eu mereço. Não, hoje eu estou precisando mesmo de um chocolate, de um sorvete e tal. Elas não entendem, mas elas buscam um prazer de alguma forma. É aquela hora Então, que fica atrás da gente, né? Mãe, o que tem para comer? Mãe, o que você fez? Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. É a é verdade. ansiedade também, né? A Sim, ansiedade de estar preso dentro de casa, é a ansiedade de não poder gastar toda aquela energia. Então, vamos compensar exatamente. naquilo que a gente conhece. Então, Isso. mãe, tô com fome. Mãe, o que você vai fazer para comer? Mãe, mãe, mãe. E as mães estão se virando nos 30 para fazer Sim, tudo que podem fazer, né? exatamente. Então, assim, o primeiro ponto é realmente esse, é você organizar uma rotina. Então, tenha mais ou menos um horário. Helena, mas eu preciso comer meio-dia em ponto. Não, você sabe a rotina da sua família. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 dias da semana que a minha filha está tendo aula online que acaba 1h20. Então, eu já sei que naquela semana, naqueles 2 dias, para a gente almoçar junto, eu preciso que o almoço saia um pouquinho depois do horário. Então, assim, eu organizei essa rotina. Por quê? Lógico que não foi da noite para o dia, Andresa, porque na primeira semana foi meio desesperador. A gente não sabia como que. Até que a gente parou, sentou e vamos se organizar. Então, isso faz muita diferença. Porque se você acorda meio-dia, toma café meio-dia, que hora você vai almoçar? 3, 4 horas da tarde, certo? Dali para frente, você não consegue mais controlar. É orgânico, porque você já cultivou
o cortisol, e aí você quer uma coisa atrás da outra. Então, você almoçou 4 horas, mas 5 horas você já quer uma sobremesa, 6 horas você come uma bolachinha, toma um suco, aí você vai jantar, de verdade, 10, 11 horas da noite. Olha que bagunça que isso vai fazendo com o seu organismo. Isso vai te pedindo compensação em cima de compensação, e você não percebe isso. Então, assim, as pessoas que têm me dito assim, eu tô engordando, eu falei, que hora você tá almoçando? É a primeira pergunta que eu faço. Aí a pessoa me diz, 4 horas da tarde. Esse é um ponto. Outro ponto é você fazer uma lista de mercado do que realmente você precisa. Senão você vai no supermercado e, pelo fato de já ser a única saída que você pode fazer para sair de casa, o que você vai fazer? Você vai se compensar na compra. Então, você vai comprar bolacha recheada, você vai comprar sorvete, você vai comprar bala, você vai comprar chocolate, você vai comprar doce, você vai comprar geleia. Você pode observar, você vai comprar o que de mais carboidrato e açúcar tiver. Porque é o que a gente sente, a compensação ela começa até aí. Então, faça uma lista e comece essa lista de compras pelas frutas e legumes. Essa é uma dica super importante. Começa pela lista, né? Isso vai te ajudar a você não pensar tanto nos doces. E outro ponto, comece a compra pelo hortifruti. Pode notar que os mercados, dificilmente você tem frutas, legumes e verduras na entrada. Você já Que é lá no reparou? fundo, né? Bem escondidinho, perto do pão, geralmente. Exatamente. Porque quando você chegar lá, você já pegou tudo o que você não devia e o que de mais caro tem no mercado. Pode observar, não tem. E Não perto do tem. caixa fica o chocolate, né? Que é a sua, Perto do. você tá saindo, Exatamente. Você está tá o legítimo saindo. chocolate da bala. Exatamente. Então, assim, se você for com uma lista, você até vai comprar, mas você vai comprar em menos quantidade, uma quantidade menor. E isso é bacana, porque você conseguiu se regrar de uma certa forma. E sempre, outra coisa que eu digo sempre nesse período é o que você põe na mesa? Você leva para a mesa o arroz, o feijão, o macarrão. Não faça isso. Por quê? Helena, mas por que eu não vou fazer? Porque isso te induz a repetir o prato. Boa Entendeu? dica. Então, o que eu trago para a mesa? Aquilo que a gente pode repetir. Então, o que eu trago para a mesa? Uma proteína, eu trago para a mesa uma salada. Eu jamais trago para a mesa arroz, feijão, macarrão. Por quê? Porque te induz a repetir no prato. Então, isso é uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes. Não faz. Né? Aqui a gente vai cada um com seu prato lá na cozinha mesmo, na bancada, eu sirvo lá. Lá a gente se serve e vem com o prato para a mesa. E lá na mesa eu tenho uma porção de proteína extra e a salada. Então, essa é uma dica, tá? Essa é uma dica bacana. E o que eu tenho dado de dica em relação a alimentos? Tem alguns alimentos que ajudam a gente a reduzir, a se controlar em relação à compulsão alimentar. Porque acaba que gera uma compulsão, a gente vai comendo sem perceber, né? Antes de eu falar disso, eu lembrei de uma dica importante. Em quanto tempo você está comendo? Pare e contabiliza. Você fala assim de quanto em quantas horas ou o Não, tempo que não. você passa com a comida? Em quanto tempo você almoça, por exemplo? Se você come um prato em 10 minutos, isso também está te gerando uma compensação e uma compulsão alimentar. Por quê? Porque não deu tempo do teu corpo entender. O corpo da gente, ele leva, em média, 20 minutos para entender que a gente começou a comer. Porque o nosso processo de saciedade, ele não acontece no estômago, ele acontece no cérebro. Então, precisa chegar essa mensagem lá para o cérebro que você começou a comer. E se você come muito rápido, essa mensagem não chega corretamente. Então, você já, não sei se você já sentiu, mas tem gente que come e fala, nossa, eu comi demais. Nem percebeu que comeu. Por quê? Comeu muito rápido. Não notou.
Outro ponto é você comer e estar mexendo no celular ao mesmo tempo, vendo televisão. Isso faz o quê? Com que o corpo não entenda que você comeu. A gente precisa de foco de atenção, a gente precisa de relação com a comida. Se eu não tenho uma relação com o que eu estou comendo, o meu corpo não entende o que eu estou comendo. Quer um exemplo? Você vai no cinema e você compra um baldão de pipoca e um copo desse tamanho de refrigerante. Quando você compra, você até pensa, putz, não vou comer tudo isso. Mas aí, acabou o filme, você comeu tudo. E às vezes você sai do cinema, ainda vai comer uma pizza. Por que que acontece isso? Porque o teu corpo não entende o que você comeu. Ele entende que você viu um filme. Entendeu? Faz É bastante muito. sentido. E aí, o que que a gente faz com as nossas crianças? A gente põe eles para assistir televisão e dá o lanchinho na frente da televisão. Ou a maioria das Entendeu? casas hoje, que nem no meu caso, eu moro em apartamento, a sala de estar e de jantar é uma coisa só. Então a mesa Sim, fica próxima da TV. Acaba sendo até um pouco mais cômodo, né? A TV tá ligada, vamos colocar alguma coisa que a gente gosta para a hora de comer. Totalmente errado, né? totalmente. Não, e eu e meu marido ainda fizemos o seguinte: ainda compramos um suporte que gira a televisão. Para que se a gente não vai assistir assim? Entendeu? Então, assim, não liguem a televisão na hora da refeição. Aproveitem o momento da refeição para ter um momento em família, sabe? Acho que foi o ano retrasado, eu recebi a Rede Record na minha casa. Record foi. Porque eles estavam com uma pesquisa falando que famílias que mantinham. Tem uma pesquisa de Harvard, acho que até de psicologia, Andresa, que fala que as crianças que têm esse hábito dentro de casa se tornam adultos mais seguros, mais maduros, porque tem essa convivência. E aí eles vieram conversar com a gente e tal. E engraçado que quando ela foi fazendo as perguntas, foi caindo fichas na minha cabeça, sabe? Nossa, realmente. Então, assim, são momentos que a minha filha ele conta coisas que a gente pergunta e ela não responde. Mas na hora que ela tá comendo, ela fala sem perceber, sabe? Ela se sente mais. É um momento de intimidade entre a gente. Então, aproveitem que vocês estão em casa e que isso pode acontecer na maioria das casas nesse momento e aproveita, né? Porque às vezes os horários não batem e a gente não consegue uma refeição junto, e nesse momento tá todo mundo em casa. Dá para ter Então, essa refeição junta, né? E então aproveitar exatamente. e desligar a TV nesse momento, desligar qualquer tipo de atrativo, celular, e tentar conhecer um pouquinho das pessoas que moram com você, né? Como você Exatamente. falou anteriormente, tem muitos pais que estão conhecendo seus filhos agora, estão conhecendo o É isso aí. gosto dos seus filhos, né? Isso, Exatamente. isso me fez lembrar uma situação que aconteceu aqui em casa essa semana passada, né? Nós estávamos assistindo um programa de televisão e aí os participantes receberam um presente que foi os familiares mandaram uma comida que eles gostavam. E aí eu peguei e perguntei, falei, se eu fosse ganhar esse presente, né, uma comida que eu gosto, o que vocês me dariam? E aí ficou um olhando para o outro, tipo, o que ela gosta de comer. E foi muito bacana, né? Porque a gente come junto todo dia, mas, tipo, o que eu gosto de comer? O que eu daria de presente uma coisa de comida, né? Então é um É, ponto que você passa a conhecer a pessoa. Eu acertei de todo exatamente. mundo, mas ninguém acertou o meu. Foi muito engraçado. Então, mas é importante. São pontinhos assim que você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas é coisa de rotina, é coisa simples que a gente pode mudar e que não é tão desesperador assim. Porque quando a gente fala de emagrecimento ou de comida saudável, as pessoas já pensam, eu vou ter que comer aipo, eu só vou comer folha. Não é isso, gente, pode comer de tudo. Só que a gente precisa de um pouco de equilíbrio e a gente precisa de melhores escolhas, né? Então, falando das dicas de alimento, para a gente não Isso. se. Então, quem tá com seu caderninho, sua caneta agora é a hora das dicas. Vamos Para a anotar aí. gente falar dos alimentos que ajudam na compulsão alimentar, tá? Então, primeiro ponto simples: feijão e grãos integrais.
são fontes de vitaminas do complexo B, ajudam a gente a reduzir a ansiedade, dão um pouco mais de saciedade pra gente. Uma dica bacana é sempre no almoço você começar pela salada. Isso vai te ajudar muito. Então, o prato da gente tem que ser metade salada. Então, eu posso começar a comer só a salada primeiro e depois eu vou para o resto. Lembra que a gente precisa de 20 minutos para entender que começou a comer e tudo mais. Então, vai daí. Ai, caiu. Opa! Vou meu celular aqui. Outro ponto são as frutas cítricas. A fruta cítrica ela é considerada um antidepressivo natural. Por quê? Porque a fruta cítrica ela tem uma ação que combate o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, uma fruta cítrica por dia, tô garantida da quantidade de vitamina C que eu preciso. Então, Helena, o que poderia ser? Uma laranja, uma tangerina, vai entrar na época aí de tangerina pocã, que é uma delícia. Então, abacaxi, uma rodela, são alimentos que vão te ajudar muito. Então, coloca aí uma meta para você na porta da sua geladeira, comer uma fruta cítrica por dia. Isso aí já vai por si só te ajudar nesse processo de compulsão alimentar. Isso já é um ponto Troca aquela simples de... sobremesa, né? Ah, eu vou pegar uma sobremesa, Exatamente. um docinho, em vez de um docinho, uma fruta cítrica. Isso. E aí vem aquela pergunta que todo mundo me faz. Helena, então pode ser um suco de laranja? Então, veja bem, o que acontece com o suco de laranja? Para você tomar um copo de suco de laranja, quantas laranjas você acha que vai? Duas, três, quatro? Depende, né? Mas mais de uma vai. Então, eu sempre falo, pode tomar? Até pode, desde que não seja um suco muito concentrado. Então, assim, quando você vai numa padaria, numa lanchonete que você pede um suco de laranja, ele vem praticamente só laranja. Então, eu até faço isso com as crianças. Eu peço uma água e um de laranja. E aí eu faço a diluição. Então faz isso em casa também. Dilui o suco em água, não adoça, né? Que para quem já É isso que adoça eu vai ia falar. diminuindo a Não quantidade. adianta você trocar pelo comer a laranja, e trocar pelo suco de laranja e ir lá e tacar açúcar no suco. Exatamente, não adianta. Aí piora tudo, toda a situação. Então, o ideal é você conseguir consumir esse suco sem açúcar. Mas se você hoje já toma com açúcar, não adianta amanhã você tirar todo o açúcar, que você vai xingar até a minha última geração. Então, veja bem, se você adoça uma jarra com, sei lá, 3 colheres de sopa de açúcar, amanhã você vai passar para 2. E aí o teu paladar vai se adaptando, porque o paladar da gente é adaptável. Então, o primeiro dia vai ser um pouco ruim, mas vai dar para tomar. No segundo dia, você vai já dizer, tá, vai dar. E daí, do terceiro, quarto em diante, você já adaptou o paladar. E aí, o que você vai fazer? Depois de 1, 2 semanas, você vai diminuir de 2 para 1, até que você consiga, de fato, tirar o consumo de açúcar no suco, tá? Então, Perfeito. esse é um ponto legal. Outra coisa que ajuda muito na compulsão alimentar é a banana. Por que a banana? Porque a banana é fonte de triptofano. Triptofano é o precursor da serotonina. Então, a banana, por exemplo, se você deixar ela para consumir à noite, na sobremesa do jantar, ela vai te ajudar a dormir melhor. Por conta do triptofano, que vai te dar serotonina, que vai relaxar de um dia aí de loucura. Esses dias eu tenho uma paciente que falou assim, Helena, são 4 horas da tarde, estou desesperada por um doce, o que que eu faço? Falei, pega uma banana, olha essa receita, anota aí. Pega uma banana, Anotada. corta ela no sentido do comprimento, polvilha um pouquinho de canela e põe 1 minuto no micro-ondas. Pronto. Vai te dar canela, que vai ajudar, e a banana que tem o triptofano, tá? Onde mais tem triptofano para quem não suporta banana? Tem no Acabou de damasco, chegar essa pergunta. Quem não gosta de banana? tem no damasco, por exemplo,
tem na fruta cítrica, tem triptofano, tem no chocolate 70% cacau. Gente, não é chocolate ao leite. É o 70% cacau. Ele tem bastante, ele vai ajudar bastante a liberar serotonina. Quanto que eu posso consumir? Até 10 gramas. Quanto que é 10 gramas? É 2 pedacinhos assim. Tá dando para ver o tamanho aí? Tá. 2 pedacinhos. Então, assim, é uma super dica, sabe? Outra coisa que, para quem gosta, que ajuda muito, morango, que é uma fruta cítrica também, né? Que tem vitamina C, que é uma fruta vermelha. E para quem gosta, a tâmara. Você corta uma lasquinha de tâmara e põe no morango, parece que você está comendo um chocolate, Amo, muito bom. Nossa, muito bom. né? É, Outra a banana. coisa que eu queria perguntar, ainda da banana. Tá, E quem tem o hábito de comer a banana não como uma sobremesa, mas como um complemento da comida. tá. Ah, eu Não, só quando como com banana. E aí? você fala isso, vem várias pessoas da minha família na cabeça, tá? Porque, assim, meu Da irmão minha é assim também. até hoje, meu pai e tal. Então, na verdade, você já está incluindo a sobremesa na sua refeição, tá? Então, é basicamente assim. Você já está incluindo a sua sobremesa na refeição. Se você não está brigando com a balança, ok, não tem problema. A sua sobremesa pode ser uma fruta ou outra coisa que você já estava programada para sobremesa. Mas se você briga com a balança, então a sua sobremesa, que é uma fruta, já está lá na tua refeição, tá? Ah, ok, ok. Outra pergunta também. Eu amo carambola, mas também não pode comer em excesso, né? Não pode, mas ela tem vitamina C. Então, nesse momento, ela também ajuda a gente, tá? A porção de carambola é uma fruta. Então, assim, Helena, mas eu queria comer duas. São 2 porções. A gente deve comer de 3 a 5 porções por dia de fruta. Então, é só você compensar e organizar ali na sua rotina, sem problema, tá? Perfeito. Eu falei da banana lá, mas eu esqueci, porque às vezes tem paciente meu que fala, mas eu odeio canela, o que que eu faço? Surgiu essa pergunta aqui também. Quem odeia canela? Tá, então, você vai fazer a banana lá, você vai pôr a banana sem nada. 1 minuto no micro-ondas. Tirou a banana, o que você pode fazer? Ou você pode polvilhar ali um pouquinho de leite em pó desnatado, que é aquele granuladinho, sabe? Ou você pode jogar castanha triturada, também é uma opção. Por si só já vai ficar gostoso quando você leva a banana 1 minuto no micro-ondas. Que ela vai dar aquela, como se ela fosse grelhadinha, sabe? Fica bem bom. É o que mata a vontade no meio da tarde. Outra coisa que eu sugiro às vezes, você já sabe que lá para as 5 da tarde você vai estar mega ansiosa para comer um doce. Então, o que você vai fazer? Lá pelas 4, 3h30, você já vai fazer um chá mais calmante. Um chá de camomila, um chá de erva doce, algo assim. Helena, odeio chá. O que que eu faço? Então, você vai fazer um suchá. O que que é um suchá? É quando a gente une a propriedade de uma fruta com a propriedade de uma erva, que é o chá. Então, por exemplo, eu posso fazer um suco de abacaxi com capim-limão. Eu pego uma rodela de abacaxi com uma xícara de chá de capim-limão e vou bater no liquidificador com gelo. Vai me dar um suco. Ai, delicioso, por sinal. Sim, entendeu? Então, assim, são coisas bem simples e que já te ajudam a mudar a tua rotina, sabe? Quando eu costumo falar, as pessoas falam, jura que isso dá certo? Ajuda muito. Por quê? Ah, Porque você já começa o processo de ansiedade, 5 horas da tarde, mais tranquila, mais calma. já dá uma acalmada. Eu vou Exatamente. cortar só para falar uma coisinha, Tá, porque tem pergunta aqui falando sobre fortalecimento do sistema imunológico. Isso ela já tá. falou, já está no início. Então, quem não assistir, volta um pouquinho depois, assiste no início, porque ela já respondeu essa pergunta.
E outra coisa também e a bendita da fome que só dá de madrugada. O Por que que ela dá famoso de madrugada? assaltar a geladeira. Fome de alguma coisa que você sabe que não tem em casa. Por que que ela só dá de madrugada? Porque não é uma fome. Na verdade, nesse momento, não é uma fome. É uma vontade de comer. Simples assim. Eu falo assim, eu vou te fazer 3 perguntas, você vai me dizer se é fome. Sua barriga tá doendo? Não. Você tá tonto? Tá com fraqueza? Não, não tô. Você comeria agora um prato de brócolis? Aí a pessoa fala, um prato de brócolis? Não. Então não é fome, entendeu? Porque quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Quando você está com vontade de comer, é uma coisa específica que você abre a geladeira e nem encontra. Não está lá. Porque na verdade não é fome. Não é uma fome orgânica. A gente tem 9 fomes diferentes. E uma dessas é essa fome emocional, que eu quero comer alguma coisa, eu abro a geladeira, eu abro o armário, mas eu não sei o que é. Mas o que é que você. Não sei, uma coisa que eu quero comer, um negócio. Mas não tenho, entendeu? Não é algo específico. Não é algo, quer dizer, não é qualquer coisa, é algo específico. Então não é uma fome. Esse ataque à geladeira de madrugada não é fome. É aquela compensação que a gente estava falando, né? A pessoa ela Exatamente, a precisa compensação. compensar. Ela não está dormindo e aí ela quer compensar o fato dela estar acordada, abrindo uma lata de leite condensado, comendo um pacote de bolacha recheada e por aí vai. Não, tem muita coisa assim, sabe? E quando a gente fala, eu até falo para os meus pacientes, faz assim, ó, põe um desenho, uma foto, uma imagem na porta da sua geladeira. Antes de você abrir na madrugada, você lê, é realmente fome? Eu comeria agora um prato de brócolis? E aí você se responde. Se a resposta for sim, pode abrir a geladeira que você realmente está com fome. E aí você vai comer o que tiver lá. Agora, se a resposta for, não, não comeria, volta para dormir. Bebe um copo d'água e vai dormir que não é fome. Não é fome, né? É sede, Não. qualquer outra coisa. E pular a refeição. Tipo assim, igual você falou anteriormente, tá? A pessoa acordou meio-dia, vai tomar café para depois almoçar 4 horas da tarde. E se ela pula uma refeição? Tipo, acordei, minha mãe já fez a comida, então eu já vou direto pro almoço. Aí o que que acontece com a gente? Hoje você já deve ter escutado falar, e quem está vendo a gente aí também, falar do jejum intermitente, né? O jejum intermitente, a gente pula uma refeição. Milhões de pessoas tentam fazer. Eu recebo direct praticamente todo dia. Helena, estou fazendo jejum intermitente. Gente, o jejum intermitente, ele tem benefícios, isso é fato. Mas ele precisa ser orientado. Então, existe todo um processo de orientação do jejum intermitente. Quando eu pulo uma refeição, quando eu fico muito tempo sem comer, se esse jejum não foi orientado, o que que acontece quando eu vou para a próxima refeição? Eu tô com uma fome que não é tão fome, mas eu como mais do que eu comeria se eu não tivesse pulado a refeição anterior. Pode observar o prato. Primeira coisa que você pensa é compensar. Eu não tomei café, né? Meu almoço tem que ser um pouco melhor. Aí você já faz um prato de uma maneira diferente. É meio que instintivo, a gente pensa nisso antes de comer. Ao passo que se você já tomou café, se você fez um lanche intermediário, você senta para comer e já não está com aquela fome desesperadora, que você comeria um leão, sabe? E aí isso acontece com quem faz esse jejum intermitente sem orientação. São jejuns de 12, 14, 16, 21 horas. E aí, quando a pessoa vem para comer, ela come desesperadamente, porque é uma fome orgânica, você realmente está com fome. Só que você não consegue organizar e sistematizar o quanto você deveria comer. Quando você faz isso orientado, é completamente diferente.
Você vê que tem várias armadilhas que nós mesmos acabamos colocando ao longo, né, do Sim. nosso dia, né? Se você é a responsável por preparar a alimentação da sua casa, eu acho que já pode começar tendo um olhar diferente para tudo, né? Temperando de modo natural, deixando os temperos industrializados um pouquinho de lado, temperando de uma forma natural, usando bastante alho, bastante cebola, oferecendo para sua família opções mais naturais. Ao invés de um bolinho de chocolate quase todos os dias, uma fruta, uma salada de fruta sem leite condensado. Não adianta, né? A salada de fruta enche de leite condensado. Você sabe que, contando uma história rápida em relação a isso, teve uma atividade no curso de inglês do Davi que era salada de fruta. E aí, eles chamaram as mães para participar e eu fiquei quietinha lá no meu canto e ninguém sabia que eu era nutricionista. E na hora que a professora foi servir a salada para o Davi, ela, Davi, você quer leite condensado? Ele, leite condensado na salada de fruta? Credo, que estranho, não tem nada a ver. Ficou todo mundo olhando para ele como se ele fosse um extraterrestre. Como que não tem nada a ver? Ele, não, não tem nada a ver. Fruta com leite condensado nem combina. Porque não era um hábito nosso. Não Então, é assim, uma... a gente é que cria esse hábito nas crianças. Ah, não, mas meu filho não come se não tiver um doce. A gente é que apresenta. Esse apresentar é nosso. Nós, mães, é que fazemos isso. Então, às vezes, a minha paciente fala para mim assim, é que eu tenho que comprar bolacha recheada, tem que ter na minha casa por causa do meu filho. Não tem que ter, gente. É a gente que faz isso. A gente que compra. Então, assim, eu vou ser ruim porque eu não estou dando bolacha recheada para meu filho. Não, gente, dizer não também é um ato de amor. E eu falo isso muito de alimentação. Agora, nesse período, é um período que a gente tem que priorizar uma alimentação mais saudável possível, para a gente levantar essa imunidade da maioria das crianças aí. Né? As crianças, elas são assintomáticas, elas quase não notam quando são contaminadas com a doença, mas isso acontece se a gente tem um sistema imunológico fortalecido. E se as crianças têm que se fortalecer, por que a gente não? Principalmente a gente, né? Porque você precisa sair, você precisa resolver algumas coisas. Tem muita gente que está trabalhando, né? Então Exatamente. você tem que fazer escolhas mais saudáveis. Bom, Exatamente. a nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Eu acredito que tem muita gente aqui ainda cheia de perguntas para você. Foi muito gostoso, mas temos um horário. É verdade. Daqui a pouco Temos um o horário. Instagram corta a gente. Então, para a gente não cair, para o Instagram não fazer isso com a gente, então temos que encerrar. Para o pessoal que chegou depois da hora que você falou, se apresenta de novo, fala um pouquinho quem é a Helena e como que as pessoas fazem para encontrar você, para tirar dúvidas, enfim. Tá. Bom, então, eu sou nutricionista clínica, né? Eu busco sempre o campo direcionado para a nutrição funcional. Eu atendo adultos e crianças, independente do seu objetivo. Quando não é algo que eu domino, eu sempre indico um colega que tenha mais relação com o assunto. Mas hoje o Conselho Regional Federal, na verdade, de Nutrição, ele nos autorizou a atender online, coisa que a gente não podia fazer antes. Então, eu estou atendendo sim algumas famílias online. É só me mandar um direct aí no meu Instagram que a gente vai se falando. Fora isso, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, também me manda um direct que eu respondo sempre, eu estou sempre aí à disposição. Dicas para se manterem seguros, mantenham a hidratação, bebam água, né? Evitem os industrializados, por favor. Tentem ter um bom sono, então busquem uma rotina aí na hora do sono, principalmente para as crianças, para que a gente possa manter uma rotina de alimentação. E normalizar o intestino. Como que a gente normaliza o intestino? Bebendo água, comendo frutas, legumes e verduras, principalmente. Muito bom. Passa o endereço do seu Instagram. O meu Instagram é @HelenaBelloliNutri.
Acho que a gente pode pôr aqui nos comentários, que aí fica, né? Vamos colocar também, pessoal, e chegando. Bom, eu quero te agradecer, Helena, agradecer por você ter aceitado o meu convite, ter embarcado nessa aventura, né? Que é sempre bom a gente receber pessoas de áreas diferentes, com Sim, dúvidas, as pessoas têm dúvidas diferentes, e às vezes não tem essa iniciativa que a gente tem de sentar e conversar, porque a verdade é que ninguém sabe muito bem como que vai ficar com esse negócio de pandemia. Então a gente tem que se exatamente. cercar de dicas práticas, de coisas que vão facilitar o nosso dia a dia, vão facilitar a nossa caminhada, né, nesse período. Sim, Então, assim, sou imensamente grata por você ter aceitado o meu imagina. convite. A Obrigada pelo conversa foi convite. muito boa. A conversa foi muito Foi boa, muito demais, né? leve. Que bom. É porque assim, tem tanta história milagrosa aí, tem shot de limão com não sei o quê, e cúrcuma com não sei. Gente, não existe receita milagrosa. Mantenha uma alimentação saudável, uma rotina equilibrada que a gente já se mantém mais seguro. Com certeza, com certeza. Né? As nossas escolhas vão influenciar quem nós seremos daqui para frente. Isso seja Exatamente. corpo, alma e mente, né? Busque decisões e busque situações que coloquem você é, bem mais à frente, né? Agora ficar ali Sim, fechado em notícias negativas, em coisas negativas, só vai te colocar para baixo. Bom, o Instagram já tá me exatamente. avisando aqui que vai me derrubar. Então, beijo para Um você, beijo. Estou à beijo para todo disposição. mundo. Precisando é só gritar que eu estou aqui, tá? Muito obrigada. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Essa live vai ficar aí por 24 horas e quinta-feira tem mais, tá bom? Beijão. Combinado. Beijo. Tchau. Vamos ver se ela entra aqui. Ah, ela chegou. Oi, Boa já estou aqui. noite. Boa noite. Que bom. Tá me vendo e ouvindo bem? Tô. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Tá perfeita, perfeita. Tá saindo Ai, que bom. uns negocinhos. Ah, é que eu tô botando um filtro, filha, que o negócio tá feio aqui. Você nem precisa de filtro, vai. Então vamos Bom, lá, vamos começar? bora. Tem tanta Já dica, tem tanta coisa para falar que acho que o tempo vai não, apertar. Vamos lá. vamos controlando o tempo aí, mas eu já avisei o pessoal para pegar o caderninho e a caneta para anotar as Beleza. dicas. Vou Então, começar já isso. perguntando pedindo para você se apresentar para o pessoal que está aí. Então, bom, para quem não me conhece ainda aí nessa live, eu sou a Helena Beloli, sou nutricionista, nutricionista clínica, né? Eu tenho um foco mais para o lado funcional. Eu atendo adultos e crianças, mas acaba que as crianças se tornaram um público maior, embora a minha primeira especialização não tenha sido essa, tenha sido em oncologia, mas assim, eu me descobri nesse meio aí com as crianças e atendo e consigo atendê-las talvez por ter facilidade, né? Mas atendo adultos, idosos, e acho que é isso. Bacana, bacana. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho da alimentação versus alimentos bons para imunidade também. Porque hoje o que se fala mais é imunidade. Além de fique em casa e lave a mão, aumente a sua É, imunidade. Então fala um sim, pouquinho sobre essa relação da alimentação com a imunidade. então, a alimentação ela está diretamente ligada à imunidade. Existem alguns pontos pelos quais a gente precisa focar e a alimentação é um deles, tá? O que eu vejo é que hoje prejudica mais a imunidade, o excesso de industrializados.
Isso é o ponto principal, é o que eu sempre bato com os meus pacientes, com os meus amigos, com os meus familiares. Então, eu sempre falo, descasque mais e desembale menos. E nessa época, eu acho que isso tem que prevalecer. Porque o que, que a gente está vendo acontecer? A gente está vendo um aumento de consumo de bolachas recheadas, de doce, de salgadinhos, pela praticidade e pela sedução da propaganda mesmo, ou pela sedução alimentar. Eu costumo comentar sempre e perguntar para as pessoas por que você come? E as respostas são das mais variadas possíveis. Porém, a gente vê muito, eu como para sobreviver, ou eu como para alimentar uma máquina, ou eu como porque eu preciso. Não, a resposta não é essa. Na verdade, a gente come por prazer. E o que eu mais prezo é que a gente busque o prazer numa alimentação mais natural, mais frutas, mais legumes. Ah, Helena, quer dizer que eu não posso comer nunca mais um chocolate? Não é isso. Óbvio, a gente tem que comer, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. E se você parar para analisar você aí em casa, esses 40 dias em casa desregularam um pouco a nossa vida e a gente acabou ficando um pouco fora desse equilíbrio, até quem já tinha uma rotina equilibrada. Então, assim, existem alguns alimentos muito simples que você vai me dizer, nossa, mas eu como isso dá imunidade, e a gente nem imagina que está relacionado à imunidade. Então, eu vou te dizer por exemplo, o alho. O alho é um alimento que a gente acaba usando no tempero e que auxilia muito na imunidade, por ele ser anti-inflamatório, ele é uma fonte de selênio, ele é uma fonte de zinco, então ele ajuda muito nesse processo do sistema autoimune. Helena, mas eu não gosto de alho. Calma, tem mais alimentos aí. Cebola também é um alimento que a gente usa num tempero ou numa salada. Deu uma, Deu uma travada? deu uma travadinha. Agora Voltou voltou. já? Tá. A Você começou a falar cebola, da cebola. isso, a cebola ela tem uma substância chamada quercetina. Essa substância, ela potencializa o sistema imunológico. Então, é como se ela fosse um fortalecedor do nosso sistema imunológico. Então, esse é um alimento que a gente pode prezar de consumir um pouquinho mais. E aí, tem o iogurte natural, por exemplo, que é uma coisa simples, que as crianças podem comer. Helena, mas meu filho só gosta de danoninho. Mas você pode pegar esse iogurte natural e bater com uma fruta, que vai dar um sabor semelhante. Óbvio que não vai dar igual, porque os petit suisse, que é esses danoninho pequenininho, eles têm mais açúcar. Mas o iogurte natural, ele tem lactobacilos. E o que esses lactobacilos fazem? Eles priorizam e eles fortalecem a nossa flora intestinal. E o que essa flora intestinal tem a ver com isso? A flora intestinal reguladinha, ela auxilia e fortalece o nosso sistema imunológico. Então, não sei se, por exemplo, às vezes você está internada e o médico fica sempre perguntando, tá, mas você já foi ao banheiro? Para poder te liberar para ir para casa. Porque é sinal que seu sistema imunológico voltou a funcionar bem. Então, isso faz com que eles fiquem mais tranquilos que você vai seguir bem em casa. Além disso, ela tem cálcio, o iogurte tem vários outros. E paramos de novo. Travou você para mim, mas agora voltou. Outro alimento importante são os vegetais verdes puros, que para algumas crianças é um terror, né, o verde. Mas assim, existem várias maneiras de você introduzir isso. E aí a gente pode até conversar mais sobre isso, sobre dicas em relação a isso depois. Mas os vegetais verdes escuros, eles são fontes de ácido fólico. Eles também têm vitamina A e a vitamina B6.
essas substâncias, esses nutrientes, eles fazem parte da maturação das células do sistema autoimune. Então, quando a gente tem esse consumo regular, né, não é em excesso, mas é regular. Você faz uma salada, ou você cozinha uma couve no feijão, algo assim, esses nutrientes vão fazer parte da maturação da nossa célula, e isso é super importante. Então, assim, a gente tem visto muito nas orientações, e eu tenho orientado pacientes já diagnosticados com a Covid-19, e eu bato sempre nessa tecla. Por favor, consumam os vegetais verdes escuros, tá? E aí, independente de qual for, pode ser couve, brócolis, é que esses são os campeões de audiência na minha casa, então só vem esses na minha cabeça. Mas tem a rúcula, tem mostarda, tem vários aí que você Espinafre. pode. Espinafre, exatamente. Então, eles são. E, além deles, tem o gengibre, que também é bastante anti-inflamatório. E ele também tem uma função de ação bactericida, então ele acaba te protegendo de outras inflamações oportunistas. E ele Eu também quero tem. fazer uma pergunta a respeito do gengibre. Tá, pode falar. Quando você ferve ele perde alguma propriedade ou não? Porque assim, Não. eu costumo consumir o gengibre no suco, Uhum. coloco ele pedacinho no suco e também costumo consumir ele no chá. Então, eu também gosto muito do chá. O que ele vai perder no chá é a vitamina C um pouco, porque você vai aquecer. E a vitamina C, ela é termossensível. Mas tem as outras vitaminas que vão te ajudar. E como você consome ele no suco, então tá tudo certo. Tá? A ação Ok. bactericida dele vai continuar no chá sem nenhum problema, tá? Fora isso, a gente pode falar até das vitaminas, se você quiser saber em relação à imunidade. Mas, assim, nesse momento que a gente tem ouvido muito falar sobre a vitamina D, né? Acho que você já deve ter escutado falar, e quem está em casa, que a deficiência de vitamina D deixa a gente propensa à infecção e tal. Mas o que que acontece? Na verdade, a vitamina D, ela trabalha em relação ao sistema autoimune. Então, a gente precisa dela de qualquer forma. A maioria das pessoas tem vitamina D deficiente porque a gente não pega mais tanto sol quanto antes. Tem vitamina D em alguns alimentos? Tem, mas ela precisa de outros alimentos para que ela tenha essa boa absorção. Então, por exemplo, não adianta eu consumir vitamina D se eu não tiver zinco ou se eu não tiver cálcio. Precisa de um e de outro, entendeu? Então, assim, fonte de onde que eu vou achar a vitamina D? No ovo, nos peixes. Óbvio que a melhor é no sol, mas nesse momento a gente está ficando em casa. Quem tem a possibilidade de um quintal, então vai um pouquinho, pega um sol, 15, 20 minutinhos já é o suficiente, já ajuda bastante, tá? Aí você me pergunta, Helena, então onde que tem o zinco? O zinco tem nas sementes, nas castanhas, nos cereais integrais. Eles têm no alho, que a gente falou lá no começo, lembra? Então, não é tão difícil você consumir alimentos que te ajudem em relação a isso. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o gengibre faz subir a pressão. Então, comprovado, não tem muita coisa em relação, mas ele aumenta sim um pouquinho. Por quê? O que que acontece? Quando você que consome gengibre, você sente que ele dá uma geladinha quando ele vai descendo, né? Então, o que que isso faz? Isso faz com que o nosso corpo reaja de uma maneira ao aumentar a temperatura dele novamente. E é nesse processo que pode ocorrer o aumento de pressão arterial, tá? Então, assim, quem já tem hipertensão é bom consumir com parcimônia, com equilíbrio, não comer todo dia, comer bem pouquinho, reduzir o consumo, isso já ajuda bastante. E aquelas pessoas que têm super dificuldade em comer tudo que é verde, verde escuro, verde claro, semente.
Como é que a gente faz com essas pessoas? Então, a gente tem que fazer um processo aí para ajudar. Assim, eu não sou muito a favor da gente esconder o alimento, né? Eu acho que, principalmente para criança, eu acho que ela precisa saber o que está comendo. Mas, assim, existem maneiras aí até para os adultos. Cozinhar a couve no feijão é uma delas. Bater num suco, por exemplo. Um suco de abacaxi, o poder cítrico dele faz com que você não sinta, exceto pela cor, obviamente, que você não sinta tanto a presença de uma couve, por exemplo. Então, são algumas estratégias que a gente pode usar. Em relação às crianças, eu oriento sempre das mães colocarem as crianças para participar. Então, quando a gente fala de criança, eu falo sempre que a gente não pode ter dois peixes. Preguiça é uma delas, porque se a gente tiver preguiça, não vai para frente. E o outro é paciência, porque é um trabalho de paciência. Então, assim, bota a criança para te ajudar a lavar, o alface, a couve, a rúcula, para ela pegar, para ela se interessar por esse toque do alimento. Isso faz diferença. Então, assim, se você colocar no prato do seu filho, o que que ele pode te dizer? Que ele não quer. Mas se ele participar do processo de preparação e ele tiver esse poder de escolha, é muito mais provável que ele aceite experimentar porque você deu essa possibilidade para ele, do que você obrigar a comer. Então, eu costumo dizer que as crianças, eles acabam não tendo essa autonomia de escolher o que vai comer. A primeira coisa que eu falo é que a criança, a partir do momento que ela tem esse movimento, ela pode fazer seu prato. Por quê? Porque ele fazendo seu próprio prato, ele está escolhendo o que ele vai comer. E a partir do momento que ele pôs no prato, ele vai experimentar. É muito mais fácil com que isso aconteça. E aí tem aqueles que dizem assim, mas meu filho não come, então nem vou fazer. Então aí fica mais difícil ainda. Porque se ele não come, mas ele está vendo o que tem ali, em algum momento ele vai experimentar. Se E é você não quando eu falo. oferece, né, fica difícil ele saber. Exatamente. Quando eu falo da lancheira, que eu falo, gente, põe uma fruta, mas meu filho não come, mas tem que estar lá. Ele tem que ver a fruta. Por quê? Porque em algum momento ele vai experimentar. Ao passo de que se ele não vê, ele não vai experimentar nunca. Por quê? Não foi oferecido para ele. E isso serve um pouco para a gente adulto também. Se você não se propõe a participar da escolha, a olhar, a tocar no alimento, você não vai nunca comer. Então, assim, Helena, mas eu vou gastar um dinheiro e eu vou jogar fora porque eu não vou comer. Então, mas você tem que se propor a comer. Eu costumo dizer assim, remédio é gostoso? Qual que é o remédio que é gostoso? Nenhum. Eu não conheço nenhum. Se você conhece algum, me fala aí. Mas Também para não. mim, todos têm um sabor horrível. E a gente não toma quando o médico manda tomar? Toma quando é necessário, né? Mas eu A acho que gente vai muito espera de o acordo com o necessário, que né? você falou, da familiaridade. Porque se você não Sim, tem essa familiaridade e tem também um pouquinho de preguiça de olhar para o alimento, porque quando você se dispõe a fazer, você faz coisas diferentes. Eu sim. já cheguei a fazer uma época gelatina para o meu filho com suco de beterraba, porque era uma forma de introduzir um nutriente sem ele ver naquele momento, né? Então, assim, tem que se dispor também, tem que querer, tem que usar a criatividade para você comer. Aqui, assim, eu falo que o Davi foi meio que minha cobaia, porque eu fazia todas as coisas que eu queria descobrir se a criança aceitava, era com ele que eu fazia. Então, assim, ele já sentou na pia para lavar alface com a gente, sabe? E eu sempre deixei ele livre para escolher o que comer. Então, assim, é muito difícil você ver ele te dizer, eu não gosto disso. Só se ele realmente já experimentou. E eu sempre busco as coisas mais diferentes, assim. Uma vez eu comprei
uma couve-flor roxa que eu achei na feira. E para ele foi assim sensacional, porque para ele era um brócolis com suco de uva. Não sei de onde tirou, mas enfim, foi uma Mas maneira teve que uma ele aceitação, né? que teve uma aceitação. Então, assim, é muito bacana quando você se propõe a isso. Então, quando a gente fala do não pode ter preguiça, não pode mesmo. É bem uma coisa de mãe. E agora, nesse período que as crianças estão em casa, que você não tem um horário para se atrasar para ir para a escola ou para voltar para o trabalho, aproveita isso, sabe? Aproveita. Esses dias uma amiga me falou assim, Helena, agora tem pai que está conhecendo o filho de verdade. Então, assim, aproveita esse momento, vive isso, é muito bacana, sabe? Procura uma receita de salada de fruta, de repente, que é mais simples. Bota ele para descascar a banana. Todas as idades podem participar, sabe? Essa história de que, mas meu filho é muito pequeno, não pode ainda. Pode sim, todo mundo pode participar. E essa é a melhor forma da gente estimular as crianças a desembalarem menos. Porque a gente está criando os adultos do amanhã. Então, se a gente estimular as embalagens, os industrializados, é o que eles vão entender daqui para frente. Então, assim, é bacana a gente estimular isso. Entrando já nesse tópico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as compensações, né? Aquela coisa de, por hoje pode. Ah, não, mas eu mereço. Hoje eu vou Uhum. comer esse doce porque o dia foi pesado e eu mereço. Não, eu vou fazer um bolo de chocolate porque agora é a minha vez. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a compensação com a comida. Então, isso é muito comum e isso aumentou muito nesse período. Por quê? O que está acontecendo com a gente? A gente está sendo bombardeado de informação e a gente, na maioria das vezes, nem consegue filtrar toda essa informação, e isso vai gerando na gente uma tensão, uma ansiedade, uma preocupação que por si só já está aí, né? Então, o que o nosso organismo pede? Nosso organismo vai pedindo uma compensação. Isso está acontecendo organicamente. Então, chega lá para o finalzinho da tarde, o que acontece? O meu cortisol, que é o hormônio do estresse, já está lá em cima e está me pedindo uma compensação. Só que eu deixei de fazer algumas coisas ao longo do dia. E aí essa compensação vem em forma de bolo de chocolate, vem em forma de um sanduíche, vem em forma de pão, vem em forma de algo gostoso que me traga algum prazer. Lembra lá quando eu falei no começo que a gente come por prazer? Então, essa é uma regra muito clara, a gente come por prazer. E aí, nesse período, isso está ficando cada vez mais claro. Não só pelo que a gente está comendo, mas pelo peso que a gente está ganhando, né? Então, você se olha e fala, meu, o que aconteceu? Tal roupa não me serviu mais, porque a gente está comendo sem perceber. O que eu tenho sugerido para quem me pergunta, para quem me manda direct, eu tenho recebido bastante falando sobre isso, é a gente, primeira coisa, regularizar a nossa rotina. Então, eu preciso ter um horário definido para tomar um café da manhã, para comer, para um almoço, para um lanche, eu preciso ter um horário definido, senão eu passo a tarde inteira comendo. E isso está acontecendo com as crianças, assim. Eu tenho recebido direct, Helena, meu filho come de meia hora, de 20 minutos. O que está acontecendo? As crianças também estão buscando uma compensação, só que elas não entendem como a gente para dizer, eu mereço, não, hoje eu estou precisando mesmo de um chocolate, de um sorvete e tal. Elas não entendem, mas elas buscam um prazer de alguma forma. É aquela hora Então, que fica atrás da gente, né? Mãe, o que que tem é, para comer? Mãe, o que que você fez? Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. É a é verdade. ansiedade também, né? A Sim, ansiedade de estar preso dentro de casa, é a ansiedade de não poder gastar toda aquela energia. Então, vamos compensar exatamente. naquilo que a gente conhece. Então, Isso, mãe, tô com fome. Mãe, o que que você vai fazer para comer? Mãe, mãe, mãe. E as mães estão se virando nos 30 para fazer sim, tudo que podem fazer, né? exatamente. Então, assim, o primeiro ponto é realmente esse, é você organizar uma rotina.
Então, tenha mais ou menos um horário. Helena, mas eu preciso comer meio-dia em ponto. Não, você sabe a rotina da sua família. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 dias da semana que a minha filha está tendo aula online que acaba 1h20. Então, eu já sei que naquela semana, naqueles 2 dias, para a gente almoçar junto, eu preciso que o almoço saia um pouquinho depois do horário. Então, assim, eu organizei essa rotina. Por quê? Lógico que não foi da noite para o dia, Andresa, porque na primeira semana foi meio desesperador. A gente não sabia como que. Até que a gente parou, sentou e vamos se organizar. Então, isso faz muita diferença. Porque se você acorda meio-dia, toma café meio-dia, que hora você vai almoçar? 3, 4 horas da tarde, certo? Dali para frente, você não consegue mais controlar. É orgânico, porque você já cultivou o cortisol e aí você quer uma coisa atrás da outra. Então, você almoçou 4 horas, mas 5 horas você já quer uma sobremesa, 6 horas você come uma bolachinha, toma um suco, aí você vai jantar de verdade 10, 11 horas da noite. Olha que bagunça que isso vai fazendo com o seu organismo. Isso vai te pedindo compensação em cima de compensação e você não percebe isso. Então, assim, as pessoas que têm me dito assim, eu tô engordando, eu falei, que hora você tá almoçando? É a primeira pergunta que eu faço. Aí a pessoa me diz, 4 horas da tarde. Esse é um ponto. Outro ponto é você fazer uma lista de mercado, do que realmente você precisa. Senão você vai no supermercado e, pelo fato de já ser a única saída que você pode fazer para sair de casa, o que você vai fazer? Você vai se compensar na compra. Então, você vai comprar bolacha recheada, você vai comprar sorvete, você vai comprar bala, você vai comprar chocolate, você vai comprar doce, você vai comprar geleia. Você pode observar, você vai comprar o que de mais carboidrato e açúcar tiver. Porque é o que a gente sente, a compensação ela começa até aí. Então, faça uma lista e comece essa lista de compras pelas frutas e legumes. Essa é uma dica super importante. Começa pela lista, né? Isso vai te ajudar a você não pensar tanto nos doces. E outro ponto, comece a compra pelo hortifruti. Pode notar que os mercados dificilmente você tem frutas, legumes e verduras na entrada. Você já É lá no reparou? fundo, né? Bem escondidinho, perto do pão, geralmente. Exatamente. Porque quando você chegar lá, você já pegou tudo o que você não devia e o que de mais caro tem no mercado. Pode observar, não tem. E Não perto do tem. caixa fica o chocolate, né? Que é a sua. Perto do. Você tá saindo, Exatamente. Você está tá o bendito saindo. do chocolate, da bala. Exatamente. Então, assim, se você for com uma lista, você até vai comprar, mas você vai comprar em menos quantidade, uma quantidade menor. E isso é bacana, porque você conseguiu se regrar de uma certa forma. E sempre, outra coisa que eu digo sempre nesse período é o que você põe na mesa? Você leva para a mesa o arroz, o feijão, o macarrão. Não faça isso. Por quê? Helena, mas por que eu não vou fazer? Porque isso te induz a repetir o prato. Boa Entendeu? dica. Então, o que eu trago para a mesa? Aquilo que a gente pode repetir. Então, o que eu trago para a mesa? Uma proteína, eu trago para a mesa uma salada. Eu jamais trago para a mesa arroz, feijão, macarrão. Por quê? Porque te induz a repetir no prato. Então, isso é uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes. Não faz. Né? Aqui a gente vai cada um com seu prato lá na cozinha mesmo, na bancada, eu sirvo lá. Lá a gente se serve e vem comprar prato para mesa. E lá na mesa eu tenho uma porção de proteína extra e a salada. Então, essa é uma dica, tá? Essa é uma dica bacana. E o que eu tenho dado de dica em relação a alimentos? Tem alguns alimentos que ajudam a gente a reduzir e a se controlar em relação à compulsão alimentar. Porque acaba que gera uma compulsão, a gente vai comendo sem perceber, né? Antes de eu falar disso, eu lembrei de uma dica importante. Em quanto tempo você está comendo?
Para e contabiliza. Você fala assim, de quanto em quantas horas? Ou o Não, tempo que não. você passa com a comida? Em quanto tempo você almoça, por exemplo? Se você come um prato em 10 minutos, isso também está te gerando uma compensação e uma compulsão alimentar. Por quê? Porque não deu tempo do teu corpo entender. O corpo da gente, ele leva, em média, 20 minutos para entender que a gente começou a comer. Porque o nosso processo de saciedade, ele não acontece no estômago, ele acontece no cérebro. Então, precisa chegar essa mensagem lá para o cérebro que você começou a comer. E se você come muito rápido, essa mensagem não chega corretamente. Então, você já, não sei se você já sentiu, mas tem gente que come e fala, nossa, eu comi demais. Nem percebeu que comeu. Porque comeu muito rápido. Não notou. Outro ponto é você comer e estar mexendo no celular ao mesmo tempo, vendo televisão. Isso faz o quê? Com que o corpo não entenda que você comeu. A gente precisa de foco de atenção, a gente precisa de relação com a comida. Se eu não tenho uma relação com o que eu estou comendo, o meu corpo não entende o que eu estou comendo. Quer um exemplo? Você vai no cinema e você compra um baldão de pipoca e um copo desse tamanho de refrigerante. Quando você compra, você até pensa, putz, não vou comer tudo isso. Mas aí, acabou o filme, você comeu tudo. E às vezes você sai do cinema e ainda vai comer uma pizza. Por que que acontece isso? Porque o teu corpo não entende o que você comeu. Ele entende que você viu um filme. Entendeu? Faz É bastante muito. sentido. E aí, o que que a gente faz com as nossas crianças? A gente põe eles para assistir televisão e dá o lanchinho na frente da televisão. Ou a maioria das Entendeu? casas hoje, que nem no meu caso, eu moro em apartamento, a sala de estar e de jantar é uma coisa só. Então a mesa Sim, fica próxima da TV. Acaba sendo até um pouco mais cômodo, né? A TV tá ligada, vamos colocar alguma coisa que a gente gosta para a hora de comer. Totalmente errado, né? totalmente. Não, e eu e meu marido ainda fizemos o seguinte: ainda compramos um suporte que gira a televisão. Para que se a gente não vai assistir assim? Entendeu? Então, assim, não liguem a televisão na hora da refeição. Aproveitem o momento da refeição para ter um momento em família, sabe? É, acho que foi o ano retrasado, eu recebi a Rede Record na minha casa. Record foi. Porque eles estavam com uma pesquisa falando que famílias que mantinham. Tem uma pesquisa de Harvard, acho que é até de psicologia, Andresa, que fala que as crianças que têm esse hábito dentro de casa se tornam adultos mais seguros, mais maduros, porque tem essa convivência. E aí eles vieram conversar com a gente e tal. E engraçado que quando ela foi fazendo as perguntas, foi caindo fichas na minha cabeça, sabe? Nossa, realmente. Então, assim, são momentos que a minha filha ele conta coisas que a gente pergunta e ela não responde. Mas na hora que ela tá comendo, ela fala sem perceber, sabe? Ela se sente mais. É um momento de intimidade entre a gente. Então, aproveitem que vocês estão em casa e que isso pode acontecer na maioria das casas nesse momento e aproveita, né? Porque às vezes os horários não batem, a gente não consegue uma refeição junto, e nesse momento tá todo mundo em casa. Dá para ter Então, essa refeição junta, né? E então aproveitar exatamente. e desligar a TV nesse momento, desligar qualquer tipo de atrativo, celular, e tentar conhecer um pouquinho das pessoas que moram com você, né? Como você Exatamente. falou anteriormente, tem muitos pais que estão conhecendo seus filhos agora, estão conhecendo o É isso aí. gosto dos seus filhos, né? Isso, Exatamente. isso me fez lembrar uma situação que aconteceu aqui em casa essa semana passada, né? Nós estávamos assistindo um programa de televisão e aí os participantes receberam um presente que foi os familiares mandaram uma comida que eles gostavam. E aí eu peguei e perguntei, falei, se eu fosse ganhar esse presente, né, uma comida que eu gosto, o que vocês me dariam? E aí ficou um olhando para o outro, tipo, o que ela gosta de comer?
E foi muito bacana, né? Porque a gente come junto todo dia, mas tipo, o que que eu gosto de comer? O que que eu daria de presente uma coisa de comida, né? Então é um É, ponto que você passa a conhecer a pessoa. Eu acertei de exatamente. todo mundo, mas ninguém acertou o meu. Foi muito engraçado. Então, mas é importante. São pontinhos assim que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é coisa de rotina, é coisa simples que a gente pode mudar e que não é tão desesperador assim. Porque quando a gente fala de emagrecimento ou de comida saudável, as pessoas já pensam, ah, eu vou ter que comer aipo, eu só vou comer folha. Não é isso, gente, pode comer de tudo. Só que a gente precisa de um pouco de equilíbrio e a gente precisa de melhores escolhas, né? Então, falando das dicas de alimento, para a gente não Isso. se. Então, quem tá com seu caderninho, sua caneta agora é a hora das dicas. Vamos Para a anotar aí. gente falar dos alimentos que ajudam na compulsão alimentar, tá? Então, primeiro ponto simples: feijão e grãos integrais. São fontes de vitaminas do complexo B, ajudam a gente a reduzir a ansiedade, dão um pouco mais de saciedade para a gente. Uma dica bacana é sempre no almoço você começar pela salada. Isso vai te ajudar muito. Então, o prato da gente tem que ser metade salada. Então, eu posso começar a comer só a salada primeiro e depois eu vou para o resto. Lembra que a gente precisa de 20 minutos para entender que começou a comer e tudo mais. Então, vai daí. Ai, caiu. Opa! Vou meu celular aqui. Outro ponto são as frutas cítricas. A fruta cítrica ela é considerada um antidepressivo natural. Por quê? Porque a fruta cítrica ela tem uma ação que combate o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, uma fruta cítrica por dia, tô garantida da quantidade de vitamina C que eu preciso. Então, Helena, o que poderia ser? Uma laranja, uma tangerina, vai entrar na época de tangerina pocã, que é uma delícia. Então, abacaxi, uma rodela, são alimentos que vão te ajudar muito. Então, coloca aí uma meta para você na porta da sua geladeira, comer uma fruta cítrica por dia. Isso aí já vai por si só te ajudar nesse processo de compulsão alimentar. Isso já é um ponto Troca aquela simples de... sobremesa, né? Ah, eu vou pegar uma sobremesa, Exatamente. um docinho, em vez de um docinho, uma fruta cítrica. Isso. E aí vem aquela pergunta que todo mundo me faz. Helena, então pode ser um suco de laranja? Então, veja bem, o que acontece com o suco de laranja? Para você tomar um copo de suco de laranja, quantas laranjas você acha que vai? Duas, três, quatro? Depende, né? Mas mais de uma vai. Então, eu sempre falo, pode tomar? Até pode, desde que não seja um suco muito concentrado. Então, assim, quando você vai numa padaria, numa lanchonete que você pede um suco de laranja, ele vem praticamente só laranja. Então, eu até faço isso com as crianças. Eu peço uma água e um de laranja. E aí eu faço a diluição. Então faz isso em casa também. Dilui o suco em água, não adoça, né? Que para quem já É isso que adoça eu vai ia falar. diminuindo a Não quantidade. adianta você trocar pelo comer a laranja, trocar pelo suco de laranja e ir lá e tacar açúcar no suco. Exatamente, não adianta. Aí piora tudo, toda a situação. Então, o ideal é você conseguir consumir esse suco sem açúcar. Mas se você hoje já toma com açúcar, não adianta amanhã você tirar todo o açúcar, porque você vai xingar até a minha última geração. Então, veja bem, se você adoça uma jarra com, sei lá, 3 colheres de sopa de açúcar, amanhã você vai passar para 2. E aí o teu paladar vai se adaptando, porque o paladar da gente é adaptável. Então, o primeiro dia vai ser um pouco ruim, mas vai dar para tomar. No segundo dia, você vai já dizer, tá, vai dar. E daí, do terceiro, quarto em diante, você já adaptou o paladar. E aí, o que você vai fazer? Depois de 1, 2 semanas, você vai diminuir de 2 para 1, até que você consiga, de fato, tirar o consumo de açúcar no suco, tá? Então, Perfeito. esse é um ponto legal.
Outra coisa que ajuda muito na compulsão alimentar é a banana. Por que a banana? Porque a banana é fonte de triptofano. Triptofano é o precursor da serotonina. Então, a banana, por exemplo, se você deixar ela para consumir à noite, na sobremesa do jantar, ela vai te ajudar a dormir melhor. Por conta do triptofano, que vai te dar serotonina, que vai relaxar de um dia aí de loucura. Esses dias eu tenho uma paciente que falou assim, Helena, são 4 horas da tarde, estou desesperada por um doce, o que que eu faço? Falei, pega uma banana, olha essa receita, anota aí. Pega uma banana, Anotada. corta ela no sentido do comprimento, polvilha um pouquinho de canela e põe 1 minuto no micro-ondas. Hum. Pronto. Vai te dar canela, que vai ajudar, e a banana que tem o triptofano, tá? Onde mais tem triptofano para quem não suporta banana? Tem no Acabou de damasco, chegar essa pergunta. Quem não gosta de banana? tem no damasco, por exemplo, tem na fruta cítrica, tem triptofano, tem no chocolate 70% cacau. Gente, não é chocolate ao leite. É o 70% cacau. Ele tem bastante, ele vai ajudar bastante a liberar serotonina. Quanto que eu posso consumir? Até 10 gramas. Quanto que é 10 gramas? É 2 pedacinhos assim. Tá dando para ver o tamanho aí? Tá. 2 pedacinhos. Então, assim, é uma super dica, sabe? Outra coisa que, para quem gosta, que ajuda muito, morango, que é uma fruta cítrica também, né? Que tem vitamina C, que é uma fruta vermelha. E para quem gosta, a tâmara. Você corta uma lasquinha de tâmara e põe no morango, parece que você está comendo um chocolate, Amo. Muito bom. Nossa, muito bom. né? É, Outra a ba... coisa que eu queria ah, perguntar, ainda da banana. tá. E quem tem o hábito de comer a banana não como uma sobremesa, mas como um complemento da comida. Tá. Ah, eu Não, só quando como com banana. E aí? você fala isso, vem várias pessoas da minha família na cabeça, tá? Porque, assim, meu Da irmão é minha assim até também. hoje, meu pai e tal. Então, na verdade, você já está incluindo a sobremesa na sua refeição, tá? Então, é basicamente assim. Você já está incluindo a sua sobremesa na refeição. Se você não está brigando com a balança, ok, não tem problema. A sua sobremesa pode ser uma fruta ou outra coisa que você já estava programada para sobremesa. Mas se você briga com a balança, então a sua sobremesa, que é uma fruta, já está lá na tua refeição, tá? Ah, ok, ok. Outra pergunta também. Eu amo carambola, mas também não pode comer em excesso, né? Não pode, mas ela tem vitamina C. Então, nesse momento, ela também ajuda a gente. Tá? A porção de carambola é uma fruta. Então, assim, Helena, mas eu queria comer duas. São 2 porções. A gente deve comer de 3 a 5 porções por dia de fruta. Então, é só você compensar e organizar ali na sua rotina, sem problema, tá? Perfeito. Eu falei da banana lá, mas eu esqueci, porque às vezes tem paciente meu que fala, mas eu odeio canela, o que que eu faço? Surgiu essa pergunta aqui também. Fugiu. Quem odeia canela? Tá, então, você vai fazer a banana lá, você vai pôr a banana sem nada. 1 minuto no micro-ondas. Tirou a banana, o que você pode fazer? Ou você pode polvilhar ali um pouquinho de leite em pó desnatado, que é aquele granuladinho, sabe? Ou você pode jogar castanha triturada, também é uma opção. Por si só já vai ficar gostoso quando você leva a banana 1 minuto no micro-ondas. Que ela vai dar aquela, como se ela fosse grelhadinha, sabe? Fica bem bom. É o que mata a vontade no meio da tarde. Outra coisa que eu sugiro às vezes, você já sabe que lá para as 5 da tarde você vai estar mega ansiosa para comer um doce. Então, o que você vai fazer? Lá pelas 4, 3h30, você já vai fazer um chá mais calmante. Um chá de camomila, um chá de erva doce, algo assim.
Helena, odeio chá. O que que eu faço? Então, você vai fazer um suchá. O que que é um suchá? É quando a gente une a propriedade de uma fruta com a propriedade de uma erva, que é o chá. Então, por exemplo, eu posso fazer um suco de abacaxi com capim-limão. Eu pego uma rodela de abacaxi com uma xícara de chá de capim-limão e vou bater no liquidificador com gelo. Vai me dar um suco. Ai, delicioso, por sinal. Sim, entendeu? Então, assim, são coisas bem simples e que já te ajudam a mudar a tua rotina, sabe? Quando eu costumo falar, as pessoas falam, jura que isso dá certo? Ajuda muito. Por quê? Ah, Porque você já começa o processo de ansiedade, 5 horas da tarde, mais tranquila, mais calma. já dá uma acalmada. Eu vou Exatamente. cortar só para falar uma coisinha, Tá, porque tem pergunta aqui falando sobre fortalecimento do sistema imunológico. Isso ela já tá. falou, já está no início. Então, quem não assistir, volta um pouquinho depois, assiste no início, porque ela já respondeu essa pergunta. E outra coisa também, e a bendita da fome que só dá de madrugada? Por O que que ela dá famoso de madrugada? assaltar a geladeira. Fome de alguma coisa que você sabe que não tem em casa. Por que que ela só dá de madrugada? Porque não é uma fome. Na verdade, nesse momento, não é uma fome. É uma vontade de comer. Simples assim. Eu falo assim, eu vou te fazer 3 perguntas, você vai me dizer se é fome. Sua barriga tá doendo? Não. Você tá tonto? Tá com fraqueza? Não, não tô. Você comeria agora um prato de brócolis? Aí a pessoa fala, um prato de brócolis? Ah, não. Então não é fome, entendeu? Porque quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Quando você está com vontade de comer, é uma coisa específica que você abre a geladeira e nem encontra. Não tá lá. Porque na verdade não é fome. Não é uma fome orgânica. A gente tem 9 fomes diferentes. E uma dessas é essa fome emocional, que eu quero comer alguma coisa, eu abro a geladeira, eu abro o armário, mas eu não sei o que é. Mas o que é que você. Não sei, uma coisa que eu quero comer, um negócio. Mas não tenho, entendeu? Não é algo específico. Não é algo, quer dizer, não é qualquer coisa, é algo específico. Então não é uma fome. Esse ataque à geladeira de madrugada não é fome. É aquela compensação que a gente estava falando, né? A pessoa ela Exatamente, é a precisa compensação. compensar. Ela não está dormindo e aí ela quer compensar o fato dela estar acordada, abrindo uma lata de leite condensado, comendo um pacote de bolacha recheada e por aí vai. Não, tem muita coisa assim, sabe? E quando a gente fala, eu até falo para os meus pacientes, faz assim, ó, põe um desenho, uma foto, uma imagem na porta da sua geladeira. Antes de você abrir na madrugada, você lê. É realmente fome? Eu comeria agora um prato de brócolis? E aí você se responde. Se a resposta for sim, pode abrir a geladeira que você realmente está com fome. E aí você vai comer o que tiver lá. Agora, se a resposta for, não, não comeria, volta para dormir. Bebe um copo d'água e vai dormir que não é fome. Não é fome, né? É sede. Não. Qualquer outra coisa. E pular a refeição. Tipo assim, igual você falou anteriormente, tá? A pessoa acordou meio-dia, vai tomar café para depois almoçar 4 horas da tarde. E se ela pula uma refeição? Tipo, acordei, minha mãe já fez a comida, então eu já vou direto pro almoço. Aí o que acontece com a gente? Hoje você já deve ter escutado falar, e quem está vendo a gente aí também, falar do jejum intermitente, né? O jejum intermitente, a gente pula uma refeição. Milhões de pessoas tentam fazer. Eu recebo direct praticamente todo dia. Helena, estou fazendo jejum intermitente. Gente, o jejum intermitente, ele tem benefícios, isso é fato. Mas ele precisa ser orientado. Então, existe todo um processo de orientação do jejum intermitente. Quando eu pulo uma refeição, quando eu fico muito tempo sem comer, se esse jejum não foi orientado, o que acontece quando eu vou para a próxima refeição? Eu tô com uma fome que não é tão fome, mas
eu como mais do que eu comeria se eu não tivesse pulado a refeição anterior. Pode observar o prato. Primeira coisa que você pensa é compensar. Ah, eu não tomei café, né? Meu almoço tem que ser um pouco melhor. Aí você já faz um prato de uma maneira diferente. É meio que instintivo, a gente pensa nisso antes de comer. Ao passo que se você já tomou café, se você fez um lanche intermediário, você senta para comer e já não está com aquela fome desesperadora, que você comeria um leão, sabe? E aí isso acontece com quem faz esse jejum intermitente sem orientação. São jejuns de 12, 14, 16, 21 horas. E aí, quando a pessoa vem para comer, ela come desesperadamente, porque é uma fome orgânica, você realmente está com fome. Só que você não consegue organizar e sistematizar o quanto você deveria comer. Quando você faz isso orientado, é completamente diferente. Você vê que tem várias armadilhas que nós mesmos acabamos colocando ao longo, né, do Sim. nosso dia, né? Se você é a responsável por preparar a alimentação da sua casa, eu acho que já pode começar tendo um olhar diferente para tudo, né? Temperando de modo natural, deixando os temperos industrializados um pouquinho de lado, temperando de uma forma natural, usando bastante alho, bastante cebola, oferecendo para sua família opções mais naturais. Ao invés de um bolinho de chocolate quase todos os dias, uma fruta, uma salada de fruta sem leite condensado. Não adianta, né? A salada de fruta enche de leite condensado. Você sabe que, contando uma história rápida em relação a isso, teve uma atividade no curso de inglês do Davi que era salada de fruta. E aí, eles chamaram as mães para participar e eu fiquei quietinha lá no meu canto e ninguém sabia que eu era nutricionista. E na hora que a professora foi servir a salada para o Davi, ela, Davi, você quer leite condensado? Ele, leite condensado na salada de fruta? Credo, que estranho, não tem nada a ver. Ficou todo mundo olhando para ele como se ele fosse um extraterrestre. Como que não tem nada a ver? Ele, não, não tem nada a ver. Fruta com leite condensado nem combina. Porque não era um hábito nosso. Não Então, é uma... assim, a gente é que cria esse hábito nas crianças. Ah, não, mas meu filho não come se não tiver um doce. A gente é que apresenta. Esse apresentar é nosso. Nós, mães, é que fazemos isso. Então, às vezes, a minha paciente fala para mim assim, é que eu tenho que comprar bolacha recheada, tem que ter na minha casa por causa do meu filho. Não tem que ter, gente. É a gente que faz isso. A gente que compra. Então, assim, eu vou ser ruim porque eu não estou dando bolacha recheada para meu filho. Não, gente, dizer não também é um ato de amor. E eu falo isso muito de alimentação. Agora, nesse período, é um período que a gente tem que priorizar uma alimentação mais saudável possível. Para a gente levantar essa imunidade da maioria das crianças aí. Né? As crianças, elas são assintomáticas, elas quase não notam quando são contaminadas com a doença, mas isso acontece se a gente tem um sistema imunológico fortalecido. E se as crianças têm que se fortalecer, por que a gente não? Principalmente a gente, né? Porque você precisa sair, você precisa resolver algumas coisas, tem muita gente que está trabalhando, né? Então Exatamente. você tem que fazer escolhas mais saudáveis. Bom, Exatamente. a nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Eu acredito que tem muita gente aqui ainda cheia de perguntas para você. Foi muito gostoso, mas temos um horário. É verdade. Daqui a pouco Temos um o horário. Instagram corta a gente. Então, para a gente não cair, para o Instagram não fazer isso com a gente, então temos que encerrar. Para o pessoal que chegou depois da hora que você falou, se apresenta de novo, fala um pouquinho quem é a Helena e como que as pessoas fazem para encontrar você, para tirar dúvidas, enfim. Tá. Bom, então, eu sou nutricionista clínica, né? Eu busco sempre o campo
direcionado para nutrição funcional. Eu atendo adultos e crianças, independente do seu objetivo. Quando não é algo que eu domino, eu sempre indico um colega que tenha mais relação com o assunto. Mas hoje o Conselho Regional Federal, na verdade, de Nutrição, ele nos autorizou a atender online, coisa que a gente não podia fazer antes. Então, eu estou atendendo sim algumas famílias online. É só me mandar um direct aí no meu Instagram que a gente vai se falando. Fora isso, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, também me manda um direct que eu respondo sempre, eu estou sempre aí à disposição. Dicas para se manterem seguros, mantenham a hidratação, bebam água, né? Evitem os industrializados, por favor. Tentem ter um bom sono, então busquem uma rotina aí na hora do sono, principalmente para as crianças, para que a gente possa manter uma rotina de alimentação. E normalizar o intestino. Como que a gente normaliza o intestino? Bebendo água e comendo frutas, legumes e verduras, principalmente. Muito bom. Passa o endereço do seu Instagram. O meu Instagram é @HelenaBelloliNutri. Acho que a gente pode pôr aqui nos comentários, que aí fica, né? Vamos colocar também, pessoal, e chegando. Bom, eu quero te agradecer, Helena, agradecer por você ter aceitado o meu convite, ter embarcado nessa aventura, né? Que é sempre bom a gente receber pessoas de áreas diferentes, com Sim, dúvidas, as pessoas têm dúvidas diferentes, e às vezes não tem essa iniciativa que a gente tem de sentar e conversar, porque a verdade é que ninguém sabe muito bem como que vai ficar com esse negócio de pandemia. Então a gente tem que se exatamente. cercar de dicas práticas, de coisas que vão facilitar o nosso dia a dia, vão facilitar a nossa caminhada, né, nesse período. Sim, Então, assim, sou imensamente grata por você ter aceitado o meu imagina. convite. A Obrigada pelo conversa foi convite. muito boa. A conversa foi muito Foi boa, muito demais, né? leve. Que bom. É porque assim, tem tanta história milagrosa aí, tem shot de limão com não sei o quê, e cúrcuma com não sei. Gente, não existe receita milagrosa. Mantenha uma alimentação saudável, uma rotina equilibrada que a gente já se mantém mais seguro. Com certeza, com certeza. Né? As nossas escolhas vão influenciar quem nós seremos daqui para frente. Isso seja Exatamente. corpo, alma e mente, né? Busque decisões e busque situações que coloquem você bem mais à frente, né? Agora ficar ali Sim. fechado,